Fala galera, aqui é Jonatas Dantas, esse é o canal Geopolíticas Avessas. O vídeo de hoje está sendo gravado na parte da noite do dia 8 de agosto, segunda-feira, e vai ao ar na terça-feira, 9 de agosto, às 20 horas. Bem, no vídeo de hoje nós vamos estar falando aí das tensões em Taiwan, após a visita de Nancy Pelosi. Semana passada nós tínhamos conjecturado, dito no caso, que a visita dela podia desencadear várias situações e a visita dela de fato aconteceu e sim desencadeou algumas situações. Teve como consequência algumas situações. Nós também vamos falar aí um pouquinho sobre o conflito Ucrânia e Rússia. Vamos voltar no conflito Ucrânia e Rússia, dando uma passada rápida e objetiva sobre os principais fatos nas últimas semanas na guerra Ucrânia-Rússia. Bem, vamos falar primeiro de Ásia. Nancy Pelosi, a congressista americana, presidente do Congresso dos Estados Unidos, de fato esteve em Taiwan. Ela pousou em Taiwan, tá? Ela passou praticamente quase que um dia em Taiwan. Teve reuniões com as principais autoridades da ilha. Não vou nem falar país, né? Vamos falar da ilha, tá? E disse que os americanos estão ali com a democracia taiwanesa. Dariam todo o apoio necessário à democracia taiwanesa. Uma forte provocada no governo chinês e na política chinesa, essa política de uma China só. Tá? Essa visita americana ao solo taiwanês foi uma forte provocada, tá, na política de uma China só. E enfureceu o governo chinês. O governo chinês, por sua vez, não ficou parado e, se não invadiu a ilha taiwanesa, como era o temor de muita gente, inclusive o meu, eles fizeram diversos exercícios militares, já estão durando aí quase uma semana. Hoje, na data de hoje, segunda-feira, dia 8, disseram que vão prolongar esses exercícios militares, alguns exercícios com mísseis, inclusive próximos de áreas civis, tá? Mísseis sobrevoando o céu de Taiwan, aeronaves chinesas o tempo todo entrando no espaço aéreo japonês, entrando no espaço aéreo taiwanês, perdão, tá? Também ali aeronaves e navios chineses no Mar do Japão, tá? Próximo das Ilhas Kurilas, dando trabalho, dando problema, tá? De certa forma, para os aliados americanos na área, seja as Filipinas, seja o Japão, tá? Seja até mesmo a Coreia do Sul, tá? A China também fazendo exercícios conjuntos com a Rússia, sempre a Rússia no meio das tretas, na verdade, e a China dizendo: nós não vamos deixar por isso mesmo. Nós não aceitamos interferência americana em Taiwan. Por outro lado, o chanceler de Taiwan, ele disse que não tem medo da China, que Taiwan está preparada para uma possível invasão chinesa e para resistência à China. A gente sabe que o poderio militar chinês é muito maior que o taiwanês, mas que invadir uma ilha não é tão simples quanto invadir um território por terra, né? Não é tão simples assim. Um desembarque anfíbio, ele custa muito, ele tem um custo muito alto para o invasor. Então, de certa forma, essa barreira geográfica, essa posição geográfica, ela favorece Taiwan. Também é importante salientar que em caso de um conflito entre China e Taiwan, com interferência americana, ou mesmo não interferência direta americana, você vai ter aí uma influência muito grande na questão do comércio mundial, tá? Ali é uma rota onde você passa diversos produtos, uma rota ali no Pacífico, entre o Pacífico e o Índico, tá? Que é muito importante para a passagem de produtos. Você tem ali tantos produtos de informática, produtos de nanotecnologia, ou seja, de tecnologia pequena, tá? Peças para celular, peças para televisores, peças para eletrodomésticos. E tem também muito material hospitalar, material para remédio, para fazer insumos clínicos para fazer remédio que saem daquela área do planeta. Ou seja, você pode desencadear aí uma escassez de medicamentos e uma escassez de eletroeletrônicos. Imagina só, você não ter peça para repor teu celular e você não tem insumo para o remédio que, de repente, um familiar teu toma regularmente. A guerra pode influenciar nessa escassez, nessa dificuldade de mercado no mundo. Vamos aguardar, tomara que não haja um conflito, tomara que a retórica fique reduzida a troca de farpas entre os dois lados e que de fato a coisa possa fluir, tá? Para paz. Nós necessitamos de paz nesse momento no mundo.
Falando agora rapidinho também sobre Rússia e Ucrânia. Tá? A guerra nesse momento está num conflito de artilharia, quase que um conflito de trincheiras, ali principalmente no sul. Há uma contraofensiva ucraniana bem sucedida ali em Kherson, no sul da Ucrânia, centro-sul da Ucrânia. As forças russas estão se mobilizando para aquela área, saindo um pouco de Donetsk, tá? Já que a Rússia teve certa vantagem em Donetsk, e indo ali para Kherson, que é uma das primeiras grandes cidades sendo conquistadas pelos russos lá em fevereiro, mas que nesse momento corre o risco de cair na mão dos ucranianos. Os ucranianos estão utilizando toda a artilharia americana, alemã, francesa, tá? E britânica principalmente, nessa guerra de artilharia. Os HIMARS, tá? Os Mars 2, os Caesar, PZH-2000, tá? Os mísseis Brimstone, todos eles estão de fato em apoio aos ucranianos. A guerra nesse momento é uma guerra de retórica, é uma guerra de combates fixos em áreas fixas e áreas abertas, ou seja, é uma guerra de artilharia, tá? Tanque contra tanque, obuseiro contra obuseiro, canhão contra canhão, míssil contra míssil. Putin diz que a economia está bem, Putin diz que a economia russa está aguentando as sanções e que vai continuar usando as commodities, principalmente o gás e o petróleo, como arma geopolítica para pressionar os aliados de Kiev. Diga-se de passagem, Europa. Putin vai pressionar a Europa, principalmente a Alemanha, tá, com relação ao gás e ao petróleo, para que o Ocidente baixe as sanções econômicas contra a Rússia e diminua o apoio, o ímpeto de apoio a Kiev. Vamos também ali estar de olho nos próximos passos do conflito. O conflito agora no final de agosto vai chegar a 6 meses de guerra. Uma guerra longa que não é boa para ninguém, economicamente, também falando na questão de baixas, tanto de um lado quanto de outro. Tá? Uma guerra que está durando além da conta. Então vamos aguardar para os próximos capítulos, torcendo mais uma vez que a paz venha reinar. O vídeo de hoje vai até aqui. Te agradecemos por ter assistido. Pedimos o teu like, curta, comente e compartilhe. Próximo vídeo semana que vem, tá? Não de maneira fixa, mas de maneira esporádica. Estaremos sempre aqui passando no canal, comentando, entendeu? Compartilhando conhecimento com você, nosso ouvinte, nosso espectador, nosso seguidor. Muito obrigado. Lembre-se sempre, penso, logo existo. Geopolíticas Avessas, guarde esse nome. Tamo junto, galera. Auf Wiedersehen, Leute. Boa noite, boa semana.